Manu, eu preciso da sua ajuda. Me chamaram para dar uma aula de hidroginástica. Manu, eu aceitei, eu tô desesperada. Quantos exercícios eu preciso saber para poder montar minha aula? Quantos exercícios? Como é que eu vou fazer? Calma, Caio. Entra, vamos conversar. Fica calma, vamos conversar. Fala, galerinha! Ei, gente, tudo bem? Quantas dúvidas nessa hora, né? Por onde começar? Será que o ideal é iniciar pelos exercícios? Quando eu preciso dar uma aula, eu começo definindo a partir dos exercícios? Muitas pessoas ficam presas nisso, né? Na verdade, às vezes a pessoa já deu aula de hidroginástica, mas mesmo assim fica presa em quantos exercícios que eu vou dar, quais os exercícios que eu vou trabalhar numa aula, quanto tempo que eu vou ter que ficar em cada exercício. Mas será que é por aí que a gente deve começar a pensar numa aula de hidroginástica? Pois é. Essencial para uma boa aula é um planejamento. A gente precisa planejar. Tá certo que a escolha dos exercícios, ela faz parte do planejamento, mas ela não é a parte principal, não é a primeira parte do planejamento. A gente inicia aí pelo objetivo, o que eu quero trabalhar? E para montar o objetivo, eu preciso conhecer, né, o meu aluno, aquele que vai receber a aula. Eu preciso saber a capacidade física que eu quero trabalhar naquela aula e o tipo de aula, para daí então eu definir quais são os melhores exercícios que eu vou trabalhar, que eu vou executar. Sim, não é nem a quantidade, nem o exercício que vai direcionar a sua aula. Não é isso que vai determinar. Na realidade, os exercícios, eles têm que atender o objetivo principal. E qual que vai ser? Como você estabelece um objetivo para uma aula? A gente precisa conhecer os nossos alunos e saber o que eles precisam, né? E qual é o meu objetivo daquele dia, dentro de um planejamento mais amplo. Por exemplo, faço um planejamento semanal, mensal, e a partir dele eu vou definindo os meus planejamentos diários. Naquele dia eu quero trabalhar qual agrupamento muscular, com qual enfoque aeróbico, né? Eu quero um trabalho de fortalecimento localizado. Então eu preciso trabalhar vários grupos musculares, eu preciso trabalhar um grupo único. E aí, o que eu preciso fazer? A partir daí, eu vou definir qual exercício que eu vou executar. E a partir também do meu objetivo de aula, do tipo de aula que eu vou fazer, se eu quero um trabalho localizado, eu quero um trabalho de resistência, eu quero um trabalho de força, eu quero um trabalho aeróbico. Então, o que eu quero trabalhar para saber o tempo que eu vou demorar em cada exercício. Quando você define o tipo de aula, fica muito mais fácil, né? Se você vai dar uma aula contínua, por exemplo, quais exercícios numa aula contínua combinam mais? Quais exercícios são mais conjugados? Se o seu objetivo... Vamos imaginar aqui, exemplificar. Uma aula aeróbica, o meu objetivo é hoje trabalhar o cardio numa linha constante, do início ao fim, não vai ter picos de frequência. Então, eu quero trabalhar o cardio. Eu posso escolher, por exemplo, uma aula coreografada. Se eu definir que o meu objetivo é o cardio e que eu vou utilizar o tipo de uma aula coreografada, aí eu começo a pensar em quais movimentos e quais exercícios vão conjugar. Eu posso dividir até uma aula coreografada em blocos. Numa mesma aula eu posso fazer um bloco com coreografias mais superiores, coreografias mais inferiores, coreografias com coordenação motora, né? Utilizando os dois ao mesmo tempo. Isso, fazendo as trocas. E aí sim eu vou começar a pensar em quais exercícios que eu vou utilizar. Antes, inclusive, de pensar em quais exercícios, eu posso até mesmo escolher qual a trilha sonora que eu vou utilizar. No caso de um tipo de aula coreografada, isso é fundamental e vai auxiliar muito nessa escolha desses exercícios. Sim, e nesse exemplo, por exemplo, que a Manu deu, de uma aula contínua sem variação de intensidade, eu tenho que tomar muito cuidado com as escolhas do exercício mesmo, porque
Será que cabe no meio da aula uma sequência de saltos e saltitos? Será que isso não vai intensificar demais, né, o batimento cardíaco do meu aluno? E aí eu vou sair do meu objetivo, que era uma aula do início ao fim, intermediária, num ritmo igual. Então eu preciso me preocupar com isso. Ah, não, mas eu quero uma aula com picos de intensidade. E aí o que eu vou fazer nesses picos de intensidade se o foco ainda for cardio, por exemplo? Eu vou colocar saltos ou eu vou trabalhar somente um grupo muscular, vou trabalhar bíceps, tríceps unilateral? Será que eu vou conseguir nesse momento que eu desejo fazer esse tipo de trabalho? Então, essa é a importância da escolha do exercício. O que eu preciso, como eu vou escolher qual exercício vai se adequar para a minha aula naquele dia. Vou iniciar minha aula, que exercício que eu vou utilizar? Eu utilizo os grupamentos conjugados, exercícios multiarticulares. Não uso só uma articulação, uso mais porque eu preciso aquecer, o nome já fala. Eu preciso de um aquecimento, então eu preciso usar mais músculos para poder chegar a esse objetivo de forma gradual, aumentando a intensidade, porém eu preciso aumentar a temperatura, não é isso? Uma coisa interessante que os professores pensam muito, principalmente quando vão dar as primeiras aulas, nessa quantidade de exercício, porque eles pensam que os exercícios eles não podem ser repetidos. Então, se a minha aula é de 50 minutos, eu tenho que ter no mínimo 50 exercícios. Porque mesmo se eu ficasse 1 minuto em cada exercício, já é muita coisa. E aí se cria um pânico total e às vezes dá uma pane até mesmo em você, para você elaborar essa aula. Tudo vai variar, vai depender, na verdade, do que você quer naquela aula. Então, se for um caso, por exemplo, de uma aula de força ou de intervalos, né? Uma aula com intervalos. Você pode, inclusive, selecionar 10 tipos de exercício para uma aula de hidro. E aí você vai falar, mas eu vou dar uma aula inteira com 10 exercícios? Pode, você pode começar esse exercício utilizando somente a água e exercícios básicos de coordenação, coordenativos. Depois você pode colocar um halter em uma mão só, depois para o outro lado, depois com as 2 mãos, depois com o espaguete, depois com qualquer outro, ou 2 espaguetes, né, se não for o caso do halter, 2 espaguetes, 2 pranchas, 2 pull-boias, e aí você vai utilizar os mesmos 10 exercícios durante a aula, com variações de intensidade diferente. Vai mudar o grupo que vai ativar, porque dependendo do material que você vai utilizar, automaticamente vai ativar outro grupamento muscular. Enfim, o número, se prender a quantidade de exercícios, é um erro que pode atrapalhar a sua elaboração da aula. O mesmo com relação ao tempo, né, que você fica em cada exercício. Ele é específico para o seu foco. Então, por exemplo, eu posso selecionar, às vezes, numa aula de circuito, faço um circuito com 6 exercícios apenas, né? E aí eu montei 6 exercícios naquele circuito e eu vou trabalhar tempos diferentes, né? Eu começo com um exercício mais resistido, um tempo maior, 1 minuto, 1 minuto e 20, 1 minuto e 30 talvez. E aí na hora que eu retorno nesses movimentos, quando eu faço esse circuito novamente, eu já faço ele com 1 minuto e depois 45 segundos, 30 segundos, diminuindo isso, tornando um trabalho de força até o final. Então, são N situações que você pode trabalhar numa aula para não ficar preso especificamente no tempo que você fica naquele movimento ou quantos exercícios você precisa. Foque primeiramente no que você quer, no qual o seu objetivo, qual o tipo da sua aula, como você deseja trabalhar, o que você precisa levar a seu aluno naquele dia, e aí depois você escolhe quais os exercícios que vão atender a sua necessidade. Sim, outra coisa que você pode fazer para melhorar o seu repertório de exercícios é entrar na piscina. Sei que pode parecer uma coisa repetitiva, toda hora essas meninas falam pra gente entrar na piscina, mas é porque é realmente importante e é muito enriquecedor para nós e para quem vai receber o produto disso.
Então você pensa, para eu trabalhar peitoral, eu só tenho tal movimento. E aí, o que eu vou fazer? Entra lá na piscina, tira um tempinho, pega o movimento que você já dá em todas as aulas e tenta mudar uma coisa aqui, outra coisa ali. Dentro da piscina, você pode criar movimentos específicos para o seu grupo, específicos para o seu aluno. E aí você vai desenvolver novos movimentos, novos exercícios também. O essencial disso tudo não é que são quantos exercícios você vai passar e mais do que quanto tempo seus alunos vão ficar em cada exercício, é o padrão motor. A gente precisa inicialmente focar mais no como o nosso aluno executa aquele movimento. Porque não adianta eu dar um rol enorme aí de exercícios para o meu aluno, né? Não, vou criar um exercício novo, e mais um, e outro exercício diferente, esse ele nunca fez. Isso é muito bacana. Mas será que aquele exercício simples, adução e abdução, aquela corrida, ele tá pisando com o pé inteiro no chão, ele tá tendo consciência corporal do que ele tá executando? Será que ele sabe executar o exercício simples? Será que ele já aprendeu a como você transmite esse exercício para ele e como que ele capta e reproduz aquilo na aula? Porque nós estamos falando aqui de primeiras aulas, né? Quando você está preocupado ainda com o movimento. E como que o aluno vai executar uma sequência de milhões de movimentos se ele ainda não aprendeu a fazer o básico com você? Porque a forma de eu passar uma abdução e uma adução é diferente da forma que a Karen vai transmitir. E aí você precisa se preocupar também com essa linguagem com o seu aluno, a linguagem de movimento, né? Às vezes você leva movimentos muito interessantes, elaborados, movimentos complexos, inclusive, mas o seu aluno não consegue ainda te entender no básico. E aí ele vai fazer um outro movimento desse que você passou. Um outro vai surgir aí. Sim, e mais ainda, às vezes você olha e fala, não, ele tá fazendo direitinho, eu tô conseguindo perceber que ele faz. Mas ele faz na intensidade correta, ele consegue entender quando você fala assim, eu preciso de uma aceleração, eu preciso que utilize mais força, eu consigo que crie um arrasto maior, eu preciso da amplitude de movimento, porque às vezes ele está executando um exercício ali, você acha que está ok, mas no final do exercício ele faz uma flexão, você quer uma extensão, ele faz uma leve flexão porque ele não está dando conta da carga para carregar. Ele tem essa concepção, ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe que ele precisa tocar o pé por completo, ele sabe que a mão dele não pode ficar totalmente espalmada, diminui a área, ele sabe que a mão precisa ficar aqui, não aqui, naquele momento que você pede. Então, assim, são detalhes que são muito importantes no exercício do que, mais propriamente dito, você oferecer uma quantidade muito grande de exercício, e sim a qualidade desse movimento, da execução. Ele tem consciência corporal daquilo que ele está executando. Isso é muito importante. Os nossos alunos, eles não podem ser meros reprodutores de exercício. Eles precisam entender aquilo que passa no corpo deles, que é a tão sonhada e conhecida consciência corporal. Isso, e você tem que saber também o porquê que você está dando aquele exercício. Não adianta você abrir um livro, ir num curso e pesquisar e trazer uma gama de exercícios, sendo que você mesmo não sabe qual que é o objetivo daquele exercício, o que o aluno vai sentir executando aquilo, o que ele vai, absorver disso. Então é importante que nós experienciamos esses exercícios e é importante que nós conheçamos a fundo a biomecânica do movimento e para que serve tais exercícios. Mesmo porque, às vezes, nos é vendido algum tipo de movimento falando que vai trabalhar tal grupo muscular. Mas na prática e na água, às vezes não é bem isso que acontece. Tem exercícios que são transferidos da terra para a água. E aí, às vezes, erroneamente, assim, de uma forma até ingênua mesmo,
talvez nós julgamos que a musculatura trabalhada vai ser a mesma e esquecemos alguns princípios básicos. Ou às vezes o exercício chega para nós com essa nomenclatura, chega até nós, não, você vai trabalhar glúteo, por exemplo. E na hora que você está lá na água, não é glúteo que está trabalhando, sabe? Então, é importante sim ter um repertório de exercícios. Quanto mais exercício você tiver, ótimo para você, mais facilidade você vai ter de elaborar a aula. Ok, mas você não deve se prender a essa quantidade nem a essa variedade. Se você está começando, se é suas primeiras vezes, defina bem esse objetivo, como nós já falamos, e aí escolha um grupo pequeno desses exercícios e tente começar a trabalhar com ele. Introduza esse grupo de exercícios para os seus alunos, observe a resposta dos seus alunos e às vezes durante a aula, no mesmo momento da aula, um exercício você consegue fazer uma variação e uma evolução desse mesmo exercício ali, no momento da aula, de acordo com a forma como o seu aluno vai responder. São as adaptações que quase sempre são necessárias, e aí o nosso conhecimento sobre aquele exercício vai nos permitir fazer essas adaptações. Mas se você está tranquilo ao executar um movimento, se você definiu que o movimento é X e o aluno está respondendo bem, você também vai estar tranquilo para fazer essa adaptação. Se você estiver pensando, nossa, já está dando tempo desse exercício, já tem que mudar qual exercício que eu vou dar, qual exercício que eu vou dar. Às vezes você não consegue nem fluir e às vezes você vai sair totalmente fora do objetivo. Às vezes seu trabalho era um bloco de inferior e você ficou pensando, qual exercício que eu vou dar? Não vem nenhum aqui, porque você está pensando em ter muitos e aí, sei lá, você vai para um salto ou você vai para um abdômen, uma coisa que não tem nada a ver com aquele objetivo que estava lá pré-estabelecido. Espero que a gente tenha ajudado, né? Tenha dado uma iluminada aí, um auxílio. E chega dessa coisa de buscar cursos só para ver se existe exercício novo, né? Às vezes matricula num curso, eu vou lá ver qual exercício novo que descobriram. Não, meu amigo, quem vai descobrir exercícios novos é você, dentro da água, com todo o seu conhecimento, entendendo as propriedades da água, como o exercício funciona a partir disso, testando os exercícios antes para poder levar ele até o seu aluno dentro dos objetivos, capacidades e todo esse contexto, né? Os cursos são muito legais para a gente conhecer exercícios, sim, mas às vezes a gente chega no curso e sai decepcionado. Nossa, é só os exercícios. Você está tão focado em copiar o exercício que você viu ali que você não observa o contexto da aula que foi apresentada. Não consegue ampliar o olhar e às vezes você sai decepcionado, porque quando o foco é exercício, muitas vezes a gente vai ver os mesmos exercícios. Esses exercícios comuns que você já trabalha, já viu seu colega dando aula, já viu num curso, vai ver no outro. Mas o contexto, na maioria das vezes, vai ser diferente. E aí, o que esse contexto vai te trazer? Como você pode utilizar esse exercício de forma diferente? O mesmo exercício. Então, sempre vá, não deixe de buscar, não deixe de fazer os cursos. Importantíssimo! Sempre vá, sempre faça, mas com um olhar amplo. Se desprenda desse segmento de que eu estou indo para isso. Abra mais a cabeça, tente experimentar e ouvir coisas diferentes, ouvir pessoas diferentes. De repente, isso aí vai enriquecer muito a sua área de trabalho. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para a gente continuar compartilhando, saber se você gostou, né, desse vídeo, se ele contribuiu para você, dê um like aí, se inscreve no nosso canal para a gente fortalecer cada vez mais a nossa área, o nosso trabalho, principalmente dentro das atividades aquáticas. Nos siga lá no Facebook, no Instagram, estamos no Instagram com @mk.starting e no Facebook mkstarting. Não esquece também de ativar o sininho para quando chegar coisa nova, né? A gente tiver um vídeo novo, você ser informado. E principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas da área, porque quando a gente compartilha, a gente cresce, todo mundo junto.
Tchauzinho, até a próxima.